Então, boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Vamos para a aula 5 de gramática, né? E aí, pessoal, já aqui no slide de entrada, a gente tem aí quarta-feira com hífen, que foi que vimos na aula anterior, certo? Então, por que tem hífen aí? Lembra que quando eu tiver um numeral no primeiro elemento, que é essa primeira palavra aqui, ó, eu coloco o hífen? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, então por isso tem o hífen aí, certo? Então, e gramática, o que é? Vamos relembrar. Gramática são as regras que a gente tem dentro aí da língua portuguesa, certo? Deixa eu colocar o bate-papo aqui, que tem alguém falando. Boa noite, Laura. Não, ninguém falou, não. Então, vamos continuar. Então, pessoal, hoje a gente vai ver uma parte dentro da gramática aí, dentro da língua portuguesa, que é a semântica. O que é a semântica? É a parte da gramática que estuda o sentido das palavras, certo? Então, a semântica fica dentro da gramática. E qual a função dela? Estudar o sentido das palavras. Então, nós vamos hoje tentar desvendar aí, né? Como eu coloquei lá no grupo, mais um código, né, da língua portuguesa, que são os homônimos e os parônimos. A língua portuguesa ela é como se fosse um quebra-cabeça, né? Uma parte liga na outra e assim por diante. E a gente consegue montar tudo, né? Então, é bem ligado uma parte e outra. Então, o que é homônimo primeiro? São palavras que apresentam diferentes sentidos, mas têm a mesma pronúncia e ou grafia. Então, um exemplo. Então, tem os sentidos diferentes, tem o significado diferente, mas ela pode ter a mesma pronúncia ou a mesma grafia. Então, aí eu tenho a palavra acento, com C, e acento, com 2 S. Percebem que o som, quando eu falo acento, é o mesmo, então é a mesma pronúncia, mas a grafia, nesse caso aí, é diferente. Então, esse acento com C significa sinal gráfico, e esse acento com 2 S significa local onde se senta. Tá vendo? Então, isso são homônimos, certo? Homo significa igual. E aí, o nimo significa nomes, nomes iguais, tá? Depois eu tenho os parônimos. Vamos ver a diferença dos dois. Os parônimos são palavras que possuem significados diferentes. Então, é a mesma coisa do homônimo. Os dois têm significados diferentes, mas semelhança na grafia e ou na pronúncia. Então, o parônimo, diferente do homônimo, ele tem uma semelhança, tá? Então, é parecido. Eu tenho um exemplo aí, ó. Inflação e infração, tá? Então, alta dos preços, inflação significa, e infração significa violação, certo? Então, o parônimo aqui é uma semelhança. E aqui no homônimo, eu posso ter a pronúncia igual ou a grafia igual. Só que nos dois casos, o significado das palavras são diferentes, tá? Então, vamos continuar. Os homônimos, eles podem ser divididos em... Então, primeiro, pode ser divididos em homógrafos. Esse homógrafo, o homo, significa igual, lembra? E grafo significa escrita, de grafia. Grafos vem de grafia, escrita, tá? Então, possui grafia idêntica, mas pronúncia diferente. Eu até coloquei aqui uma imagem, ó, grafia idêntica, são iguais, mas a pronúncia, o som, diferentes, certo? Então, são palavras, são homônimos homógrafos. Parece difícil, né? Porque são palavras bem diferentes que a gente está acostumado, mas com o tempo vocês vão assimilando, tá? E vão associando. Então, homógrafo significa homo igual, e grafos, escrita, que vem de grafia. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Almoço, substantivo. E almoço, verbo, certo? Então, vocês estão vendo que o som é diferente, mas a escrita é idêntica, é exatamente igual. Depois eu tenho colher, do verbo colher. E tem colher, que é um substantivo, certo? Então, o som diferente nas palavras homógrafas. E
o significado também diferente, mas a escrita é exatamente igual, certo? Então, o almoço do verbo almoçar e o almoço substantivo. E agora vamos ver as palavras que são homófonas. Aí, nesse caso, eu tenho o som, que é igual. Fonos vem de fone, tá? Lembra de fone, que significa som. Então, o homo, que significa igual, só que agora eu tenho o som igual. E a escrita é diferente, ao contrário do outro aqui, ó, tá? Do homógrafo, que eu tenho a escrita igual e o som diferente. Agora eu vou ter o som igual e a escrita diferente. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Tenho aqui o acento, que significa sinal gráfico. E acento com 2 S significa lugar de sentar-se. Certo? Então, o som, quando eu falo acento, é exatamente igual. Mas, quando eu vou escrever, eu tenho a escrita diferente. Um é com C, o outro é com 2 S. Certo? São palavras homófonas, que está dentro aqui dos homônimos, certo? E, por último, eu tenho os homônimos perfeitos, tá? Que tem a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas significados diferentes. Então, eu falo exatamente igual, eu escrevo exatamente igual, mas o significado é diferente. Esses outros dois aqui, eu chamo de imperfeitos, tá? Os homófonos e os homógrafos imperfeitos, porque um deles são diferentes. Neste caso dos perfeitos, são iguaizinhos, tá? Então, olha lá, só que o significado é diferente. Então, quando eu digo cedo, o som é igual, eu escrevo igual, mas esse primeiro cedo, o significado é ato de ceder, tá? Ceder o lugar, certo? Depois o cedo aqui, de manhã. Então, tenho a escrita igual, som igual, mas são diferentes os significados. Todos eles, os significados são diferentes, tá? Agora a gente vai para os parônimos, que são palavras parecidas. Nesses outros dois, estão vendo que aqui eu tenho igual. Depois, aqui eu tenho o som igual. E aqui eu tenho a escrita igual. Sempre eu vou ter um que é igual, tá? Tirando o significado que é diferente. Agora, no caso do parônimo, eu tenho elas parecidas, tá? A diferença dos dois, para vocês saberem diferenciar. Então, são palavras parecidas na grafia ou na pronúncia, são só semelhantes, mas com significado diferente. Sempre, nos dois casos, eu tenho significados diferentes, tá? Um exemplo. Comprimento, que tem o, né? Significa tamanho, extensão, tem relação com tamanho. Comprimento significa saudação. Então, vendo que são parecidas tanto na pronúncia quanto na grafia, só que aqui eu tenho o e aqui o u, certo? Então, são parônimos. São parecidos. Aí eu coloquei aqui a bexiga, né, que tá parecendo a uva, para vocês associarem, assimilarem, né? Que na hora que tá fazendo a prova, às vezes lembra da imagem e consegue resgatar aquela memória. Então, coloquei a imagem aí para vocês. Eu coloquei alguns exemplos. Então, eu tenho homônimos, homófonos. Parece difícil, né? Mas lembra que homo significa igual. E aqui, o fonos vem de fone, né? Fone tem a ver com som. Lembra do fone de ouvido, que tem a ver com som. Então, vamos ver aqui, ó. O som parecido, mas a escrita é diferente. Então, senso e senso. O som é idêntico, mas eu escrevo diferente, olha lá. E o significado também é diferente. Então, senso com C, senso com S. Um significa pesquisa, o outro significa juízo, sentido. Cela e cela, som idêntico. Então, cela com C, cômodo pequeno. Cela com S, arreio de montaria. Cerrar e cerrar, som exatamente igual. Cerrar com C significa fechar, cerrar com S significa cortar. Concerto com C, concerto com S. Um significa apresentação e o outro significa reparo, remendo. Cesta com C e cesta com S. Cesta com C significa utensílio e cesta com S significa numeral. Então, aqui o som é idêntico, mas são escritas diferentes e significados diferentes. Então,
Quando eu tenho homófonos, eu tenho o som igual, certo? Mas o significado e a escrita é diferente. Agora eu coloquei exemplos de homônimos homógrafos, perdão. Então, aí eu tenho o homo, que significa igual, e o grafos, que vem de grafia, que é a mesma coisa que escrita, tá? Então, lembra aqui de grafo, que vem de grafia. Então, agora eu tenho a grafia, a escrita é igual, mas o som é diferente. Então, apoio e apoio, suporte do verbo e o apoio do verbo apoiar. Sede, vontade de beber, e sede significa matriz. Colher, utensílio de cozinha, e colher significa recolher. Jogo, substantivo, e jogo, do verbo jogar. Começo, origem, e começo, ação de começar. Então, tem o som diferente, mas a escrita é idêntica, exatamente igual, tá? Então, são homônimos, homógrafos. E aí eu tenho os homônimos perfeitos. São escritos iguais e são os sons iguais. E aí o significado diferente. Então, caminho. Eu tenho um caminho que significa roteiro e tenho um caminho que é um verbo, ação de caminhar. Cedo. Um cedo que é de verbo de tempo e um cedo que é do verbo ceder. Caro, que custa dinheiro, né? Algo caro. Ou caro, que significa querido, meu caro amigo, meu querido amigo. Aí eu tenho casa, que significa residência, e casa, do verbo casar. Depois eu tenho faculdade, que significa instituição de ensino, e tenho faculdade, que significa capacidade intelectual. Então, os perfeitos, eles são iguaizinhos na escrita e no som. A única coisa que muda é o significado, tá? Bem tranquilo até aqui, né? Depois eu tenho os parônimos. Lembra que eles são parecidos, semelhantes e os significados diferentes. Então, infligir é aplicar pena ou castigo. Infringir é transgredir, violar. Descrição é o ato de descrever. Discrição é a qualidade de ser discreto. Ratificar significa confirmar. Retificar significa corrigir. Emergir significa sair. Imergir significa mergulhar, afundar. Delatar significa denunciar. Dilatar significa aumentar. Essas palavras, elas têm o som bem parecido quando eu pronuncio as palavras. E na hora de escrever, também são bem parecidas. Tem quase todas as letras são iguais, muda uma ou outra. Então, parônimos, parecidos, tá? Associem assim. E os significados sempre diferentes, tanto dos parônimos quanto dos homônimos, tá? E aí, eu coloquei homônimos e parônimos mais propensos a erros. Então, o pessoal costuma errar bastante nesses aí. Então, vou explicar cada um deles para vocês. Quando que eu utilizo o A com H e o A sem o H? Esse A com H aí, pessoal, ele tem o sentido de tempo passado. Então, ele se foi há pouco tempo. Então, tem relação com o passado. Quando tiver relação com o passado, vou utilizar o A com H, tá? Tem um acento agudo aí. Ou também no sentido de existir. Então, A, no sentido de existe, há alunos estudiosos, tá? Depois, o A sem o H, ele tem sentido de tempo futuro. Então, sairei daqui a pouco, lá no futuro, certo? Utilizo quando estiver me referindo ao passado. O outro utilizo quando estiver me referindo ao futuro, tá? Bem tranquilo. Essas palavras aqui, na hora de escrever a redação, né? Às vezes a gente confunde bastante. Então, anotem as dicas. Depois eu tenho mal com L ou mal com U. Esse aqui é bem facinho de gravar. Então, olha lá. O mal com U, ele é um advérbio. O advérbio, pessoal, ele expressa circunstância, ele modifica o verbo, ele modifica o adjetivo ou o próprio advérbio. Isso aí a gente vai ver em morfologia um pouquinho para frente, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é morfologia. A gente está vendo semântica dentro da gramática, depois a gente vai ver morfologia também dentro da gramática.
Então, advérbio, ele dá a ideia de circunstância. E esse mal com L aqui, ele é antônimo de bem. O que é antônimo? Contrário. Então, o mal com L é o contrário de bem. Então, como que eu vou saber se eu vou escrever mal com L ou mal com U? É só trocar. Se der sentido o bem, eu vou usar o mal com L. Se der sentido na minha frase ou oração o mal com U, eu vou usar o bom, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Exemplo. Ela está mal-humorada. Tá vendo que tem L aqui? Vamos trocar por bem. Ela está bem-humorada. Deu sentido? Sim. Então, como eu utilizei o bem aqui, então eu sei que o mal é com L. Agora, vamos ver o mal com U. Ele é um adjetivo, ou seja, uma qualidade, né? Ele dá uma característica. E antônimo de bom. Então, esse mal com U, ele é o contrário de bom. Então, quando eu puder trocar por mal com U, perdão, por bom, eu sei que eu vou utilizar o mal com U. Quando eu puder trocar por bem, eu utilizo o mal com L. Então, ó, Pedro é um menino mau. Se eu não soubesse aqui, se não tivesse escrito aqui que é com U, era só fazer a troca, ó. Pedro é um menino bom. Aí eu sei que é com U, porque é o contrário de bom. Vamos trocar por bem para vocês verem. Ó. Pedro é um menino bem. Deu sentido? Não. Certo? Então, eu tenho que falar Pedro é um menino bom. Se eu trocar por bom, eu sei que vai ser com U. Se eu trocar por bem, eu sei que vai ser com L, tá? Depois eu tenho os porquês. Tem o porquê separado sem acento. Tem o porquê separado com acento. Porquê junto sem acento. E o porquê junto com acento. Esse aí também é bem tranquilo. Tá? Só vocês lerem depois mais algumas vezes que dá para gravar. Ó, porquê separado sem acento. Ele equivale a por que razão, por que motivo, geralmente utilizado no início de frases interrogativas. Então, geralmente, tá? Pode ser que ele apareça aqui no meio, às vezes com sentido de por que motivo, tá? Por que razão. Olha lá, ó. Por que motivo você demorou para chegar? É uma pergunta, né? Então, esse porquê aqui, geralmente ele aparece aqui no começo da frase. Quando tiver um porquê no começo da frase, interrogativa, eu vou usar esse porquê separado sem acento, tá? Ele vai equivaler por que motivo, por que razão. Então, podem até trocar. Por que motivo, por que razão? Então, utilizo esse porquê. Agora, vamos ver a diferença do outro porquê. O porquê com acento, separado também. Ele equivale por qual razão, mas é utilizado no final de frases interrogativas. Então, ao contrário do porquê sem acento, esse aqui ele é utilizado no final, tá? De frase interrogativa. Então, olha lá, ó. Lúcia não voltou por quê? Ele fica lá no fim. Lúcia não voltou por qual razão? Certo? Depois eu tenho o porquê junto sem acento. Esse porquê aí, ele é para explicar, para responder. Quando, por exemplo, tem uma pergunta de uma atividade da escola de vocês, ou da faculdade, e aí vocês vão responder, vocês vão usar este porquê aqui de resposta, que é o junto sem acento, tá? Então, introduz uma explicação ou causa de alguma coisa. Geralmente, aparece no início de uma resposta, dada uma pergunta feita anteriormente. Então, alguém fez uma pergunta, ou tem uma pergunta lá da atividade, quando eu for responder, eu vou responder com porquê junto sem acento. Então, exemplo, por que perdi o ônibus? Ela está explicando. Demorei chegar porque passei na padaria. Então, aqui em cima está perguntando, ó, Lúcia não voltou por quê? Aí está respondendo. Demorei chegar porque passei na padaria, certo? Para a resposta esse. E esse porquê aqui também é bem tranquilo. É o porquê junto com acento. Ele é sinônimo de motivo ou razão. Tá? Sinônimo é que tem o mesmo significado. É escrito diferente, mas tem o mesmo significado de motivo e razão. Nesse caso, é um substantivo e pode ser acompanhado de artigo. Então, como ele é um substantivo, ele vem acompanhado, pode ser acompanhado de artigo. Então, vamos ver aqui, ó. Exemplo, não entendo o porquê dessa demora. Tá vendo o artigo aqui? Então, não entendo o motivo dessa demora. Tudo tem um porquê.
tudo tem um motivo, certo? Então, ele vem aqui acompanhado do artigo. Então, ó, bem simples. Vamos resumir aqui, ó. O primeiro porquê eu utilizo para pergunta. Ele aparece geralmente no começo da frase, certo? E ele equivale por que motivo, por que razão. O porquê separado com acento. Ele aparece lá no final da frase. E ele equivale a por qual razão. Depois eu tenho o porquê junto, sem acento. Ele serve para responder. E tem o porquê com acento, que ele vem acompanhado aí de artigo, tá? Então, depois vocês deem uma olhada aí para assimilar mais um pouco. Quando que eu uso este, esse e aquele? Eu utilizo este ou esta quando tem alguma coisa bem próximo de mim. Por exemplo, se eu estivesse com um caderno na mão, eu vou me referir falando este caderno, porque ele está muito próximo de mim. Então, eu coloquei a imagem aqui da Mônica bem próximo do computador, certo? Então, perto de quem fala, quem vai ser ou acaba de ser mencionado. Então, está perto de quem foi mencionado. No caso, é o caderno, né? Na frase aqui, no caso, é o computador. Então, exemplo, este computador é pesado. O computador está bem próximo, está bem perto de quem está falando, tá? Então, quando tiver alguma coisa bem próxima, eu utilizo este, certo? Depois, esse ou essa usa-se para algo que está perto da pessoa com que se fala. Também está perto. Não muito distantes de quem fala, ou para se referir a algo já mencionado. Então, no caso do esse ou essa, está perto também, mas não tão perto como no caso do computador. Aqui o menino maluquinho está perto do armário, mas tá vendo que ele não está tão perto igual a Mônica está perto do computador. Então, nesse caso, eu uso esse ou essa, ou para referir a alguma coisa que já foi mencionado. Exemplo, Júlia está na escola. Essa menina, então eu estou me referindo a Júlia, então eu utilizo essa também, certo? Para me referir a algo que já foi mencionado. E o aquele, aquela, como que eu utilizo? Usa-se para algo que está longe da pessoa que fala e com quem se fala, ou para indicar um tempo indefinido e distante, lá, ali. Então, ó, aquela época era boa, um tempo distante, aquela época. Esta menina é alta, aquela é baixa. Tá vendo que a menina alta está mais perto e a menina baixa está longe. Então, o aquela eu utilizo para alguma coisa que está longe de mim, certo? Vamos supor que eu tenho um livro aqui na minha mesa, um livro um pouquinho mais perto e um livro longe. Então, para me referir ao livro que está perto de mim, eu vou utilizar o esta ou este. Para o livro que está no meio, eu vou utilizar o esse. E para o livro que está longe, eu vou utilizar o aquele, tá? Então, tem a ver com a distância que está um objeto ou algo. Depois, quando que eu utilizo onde e quando que eu utilizo aonde? O onde, ele é um advérbio de lugar. Só que o onde, ele é sem movimento. Então, um exemplo, onde você mora, coloquei aqui uma casa para vocês associarem, né? Que não tem movimento. Onde você mora, certo? E o aonde, ao contrário do onde, ele indica uma ideia de movimento, de transporte. Então, olha lá. Aonde você está indo? Olha a ideia de movimento. Coloquei até uma bicicleta andando, né? A menina aí andando na bicicleta, que dá a ideia de movimento. Então, onde sem movimento, aonde com movimento. Os dois são advérbios de lugar. Agora eu tenho seção com dois S, seção com C cedilha, ou com esse C aqui, e tenho seção com C. Então, o seção com dois S e com S no começo é uma sessão, pessoal, de apresentação. A sessão de cinema, uma reunião. Então, coloquei a pipoca, tá? Sessão com dois S. Então, fomos a uma sessão de cinema. Se eu fosse escrever sessão de cinema, que é uma apresentação, uma reunião, seria a sessão com dois S. Depois eu tenho a sessão com C cedilha ou com esse C aqui, tá? Posso usar qualquer uma das duas. Significa segmento, divisão, setor, repartição, que é, por exemplo, a repartição do supermercado, tá? Ou de uma loja de brinquedos.
Então, você sabe onde fica a seção de brinquedos? A divisão, a parte de brinquedos, né? Então, é seção com C cedilha. E depois do seção com C, vem do ato de ceder, de entregar ou dar por direito, tá? Então, de doar. Ele concordou a cessão dos direitos autorais. Então, coloquei aqui um documento, né, representando esses direitos autorais e o cessão de ceder, com C, certo? Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Agora eu tenho discriminar ou discriminar. Discriminar significa distinguir, tratar de forma desigual, separar, tá? Ele discriminava aquelas pessoas por causa do nível social. Então, pode ser discriminação racial ou qualquer outra discriminação social. Eu falo discriminar. E o discriminar significa inocentar. Exemplo, o juiz discriminou o rapaz. Então, ele inocentou o rapaz, tá? Então, prestem atenção aí para na hora de escrever a redação não errar nessa parte, tá bom? Discriminar com I significa desigual, separar. E discriminar significa inocentar. Depois eu tenho concerto com C e o concerto com S. Concerto com C é a mesma coisa que apresentação musical. Exemplo, o concerto da orquestra foi maravilhoso. Eu coloquei a imagem lá da orquestra com C, tá? Depois o concerto com S é o ato de consertar, de reparar. O conserto da roupa vai ficar caro. E eu coloquei aqui uma máquina de costura para vocês associarem. Então, esse conserto da máquina de costura é com S. Cumprimento ou cumprimento. Cumprimento, a saudação. Olha lá a imagem. Eu sempre cumprimento as pessoas na escola. E o comprimento tem a ver com medida, em relação à dimensão. O comprimento da calça está pequeno. Eu coloquei a fita métrica para vocês associarem. Depois eu tenho senão, separado, ou senão junto. O senão separado, quando eu puder trocar por caso não. Quando não. Exemplo, se não fosse minha mãe, não teria conseguido. Ou seja, caso não fosse minha mãe, não teria conseguido. Separado. E o senão junto, ele dá a ideia de caso contrário. Se o dia estiver ensolarado, nós vamos. Se não, não vamos. Então, pessoal, esse senão aqui, tá vendo que ele dá a ideia de contrário, certo? Então, eu posso trocar, ó. Se o dia estiver ensolarado, nós vamos. Caso contrário, não vamos, tá? Depois dê uma lidinha aí para assimilarem. Agora, o ao invés de ou em vez de. Ao invés de, ele dá a ideia de ao contrário. Utilizado somente quando tiver oposição na frase. Então, ele sempre vai dar uma ideia de oposição. Então, ó, ao invés de sair, entrou na floresta. Olha a ideia de oposição aqui, ó. Sair, entrou. Tá vendo? São ideias opostas. Então, esse ao invés sempre vai dar a ideia de oposição. O em vez de, ele pode dar a ideia de oposição também, e ele pode dar outros sentidos, como, por exemplo, de substituição. Então, em vez de colocar tênis, coloquei chinelo. Então, em vez de colocar o tênis, ele substituiu por chinelo, tá? Ou ele pode dar a ideia de oposição também. Agora, o ao invés de, ele só vai dar a ideia de oposição. Sempre ideia de oposição, tá? Então, essa é a diferença dos dois. Depois eu tenho enfim junto ou enfim separado. Esse enfim junto é o enfim que vocês vão utilizar lá na redação, se vocês forem concluir com esse enfim, tá? Então, olha como se escreve. Então, enfim, ele vai significar finalmente, em conclusão. Um exemplo, enfim, chegamos, ou seja, finalmente chegamos, certo? E o enfim separado, ele dá a ideia de no final. Então, enfim de festa, estamos todos cansados. Ou seja, no final da festa, estamos todos cansados, certo? Continuando. Afim ou afim. Então, afim,
Ele dá a ideia de semelhança, apresenta afinidade, uma aproximação. Então, vamos ver aqui na frase o sentido. Ó. Coloquem no grupo as ideias afins, ou seja, as ideias semelhantes, certo? E o afim separado indica finalidade. Júlia comprou uma bola. Com que finalidade? A fim de jogar. Hoje estou a fim de sair. Então, qual a finalidade? A fim de sair, certo? E o outro aqui, semelhança, de afinidade. Depois eu tenho retificar ou ratificar, né? É um parônimo aí. Então, retificar significa corrigir. Então, retificaremos o erro da prova. E ratificar significa confirmar, validar algo. Um exemplo, ratifico o que foi dito, ou seja, confirmo o que foi dito. Depois eu tenho os exercícios. Daqui uns minutinhos, pessoal, esse tempo vai terminar. E aí, se eu não tiver terminado aqui de analisar os exercícios, voltem na sala, por favor. Bom? Então, exercícios. Assinale a opção que preencha corretamente os pontilhados. Então, tenho lá. O pai diz para o filho. E aí, em relação à parte que a gente viu de este, esse e aquele. Então, é alguma coisa que está muito próximo, que está perto ou que está longe. Então, vamos ver. E aqui, no caso, ele está falando de um livro. Aí ele diz, este ou esse livro que você está lendo não é tão bom quanto este ou esse que está comigo, nem quanto este, esse ou aquele que está com sua irmã. Então, vamos analisar aqui, ó. O primeiro aqui é o pai se referindo ao filho. Então, o pai está próximo ao filho, certo? Que está com o livro na mão. Então, aqui a gente vai utilizar esse, porque está perto, mas não tão perto, certo? Então, esse livro que você está lendo não é tão bom quanto este que está comigo. Ele está muito perto. Tá vendo que ele fala este que está comigo? Então, neste caso, a gente vai utilizar este, nem quanto aquele que está com a sua irmã. A irmã, ela está longe, ela nem deve estar lá no mesmo lugar que os dois. Então, para quando está longe, a gente utiliza aquele. Então, aqui, resposta correta, letra C. Esse, este e aquele, tá? Agora, tem uma questão aí do ITA. Dadas afirmações. Discriminar, destrinçar, separar, discernir. E eu coloquei essa questão, pessoal, para vocês saberem o significado de discriminar com outras palavras. Então, aí, discriminar, ele também significa destrinçar, tá? Mesma coisa. Também significa separar, também significa discernir, tá? Essa aqui tá correta. Russo. Forma incorreta de russo, quando este significa grisalho. Pardacento. O significado de grisalho e pardacento é o russo com C cedilha e não esse russo com 2 S. Essa está errada, tá? Peão, espécie de brinquedo. Não. Espécie de brinquedo, a gente fala peão, tá? Constatamos que estão corretas. Então, a única que está correta aqui é a 1. Então, apenas a afirmação número 1. Letra A está correta. Certo? Isso aí, Matheus. Pula peão. O peão é boiadeiro, certo? E essa espécie de brinquedo é peão.